Existe uma pergunta que sempre a gente faz na nossa cabeça quando falamos de Jujutsu Kaisen. Como um personagem tão cruel, arrogante e impiedoso consegue ser o favorito de milhões de pessoas por aí? Ponha-se no seu lugar, seu insolente. E eu estou falando dele, o Sukuna. O Sukuna não é um anti-herói. Ele não possui uma motivação nobre. Não luta por justiça, não protege os inocentes. Ele não busca a paz. E tudo isso é muito pelo contrário. Ele mata por prazer e humilha seus adversários. Despreza a vida humana e ainda assim, sempre que aparece na internet, viraliza em alguns vídeos e até mesmo alguns edits. Essa fome de buscar seus ideais, no fim das contas, era a ambição que lhe faltava. E mesmo tendo algumas cenas icônicas que fazem algumas comparações quando o Satoru Gojo enfrentou o jogo e quando o Sukuna enfrentou o jogo, ainda assim, Sukuna é uma figura cruel. E a pergunta inevitável é: por que o Sukuna, mesmo sendo o maior vilão da obra de Jujutsu Kaisen, conquistou tanto fã por aí? E a resposta vai muito mais além da força do personagem, e sim como Gege Akutami escreveu um vilão tão carismático como Ryumen Sukuna. Você vai tomar a minha alma, hein? Antes de começar esse vídeo, se inscreva nessa porra e bora pro vídeo. Yosha, my friend, o Diego na escuta e esse é o Tokyo Z Animes. A análise que eu vou fazer do Sukuna é somente sobre o anime. Eu não vou citar fatos que aconteceram no mangá. Então essa análise é justamente em volta do anime, beleza? E no vídeo de hoje... arrumando o microfone. E no vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo sobre Sukuna. E hoje eu vou trazer a questão de o porquê Sukuna conquistou tanto fã por aí, né, pessoal? Sendo que é um vilão desgarrado, né? Beleza? Então... continue esse vídeo que você vai entender o porquê ele conquistou muita gente. Só pra complementar. Uma característica separa o Sukuna de muitos vilões atuais no mundo dos animes. Ele nunca tenta justificar quem é. Hoje é muito comum a gente ver antagonistas com passados trágicos. Traumas, perdas, momentos que fazem você ficar até com pena desses antagonistas, desses vilões. Mas Sukuna, ele não faz isso. O Sukuna simplesmente é uma força da natureza. Ele não pede desculpa, ele não procura por redenção, não tenta convencer ninguém de que ele está certo. Ele apenas segue os seus próprios desejos. E isso cria algo muito raro no personagem, que é a autenticidade. Sukuna nunca muda sua personalidade. Ele sempre continua o que ele é desde a sua primeira aparição. E meio ironicamente, essa personalidade brutal do personagem acaba conquistando muitos fãs. Existe outra razão para esse fascínio. O Sukuna, ele nunca blefa. Caralho, deu até uma fungada no meu nariz. Ele ameaça alguém, ele cumpre. Quando promete destruir, ele destrói. Quando ele entra numa luta, ele domina completamente o campo. Isso cria um sentimento poderoso toda vez que o Sukuna aparece. Toda vez que ele aparece, a gente sabe que algo importante vai acontecer. E não só algo importante vai acontecer, mas algo que vai influenciar toda a história. Ele não precisa levantar a voz ou fazer discursos elaborantes. A sua simples presença já gera uma tensão absurda. E pouquíssimos personagens conseguem fazer isso. É exatamente essa imprevisibilidade que faz o Ryumen Sukuna toda vez que aparece ser um evento. Existe um conceito muito utilizado nas construções de personagens. Confiança gera fascínio. Sukuna talvez seja o personagem mais confiante de Jujutsu Kaisen, perdendo apenas para Satoru Gojo, talvez. Ele nunca demonstra medo, ele nunca hesita, nunca parece preocupado, mesmo diante dos feiticeiros mais poderosos, como o próprio Satoru Gojo na sua primeira aparição. A sua expressão permanece a mesma e, inclusive, ele ficou até feliz por enfrentar alguém tão forte como Satoru Gojo e ao ponto de até ameaçar o personagem. E sua expressão de sorriso não é apenas arrogância, é a certeza absoluta de que ele está acima de todos. E essa postura cria a famosa aura, que acho que é por isso que muita gente gosta muito desse personagem. Enquanto outros personagens precisam demonstrar sua força para se provar, Sukuna não precisa disso. Sukuna apenas com a presença e com a sua aura faz com que cada cena é impossível de você ignorar. Parados. Ninguém vai mover um músculo até que eu diga livre.
Calma, ainda não. Um dos maiores problemas de muitos vilões de vários animes é perder a sua essência conforme a obra vai avançando. Alguns mudam de personalidade, outros recebem justificativas que enfraquecem a sua imagem. Sukuna faz exatamente tudo ao contrário. Do primeiro episódio até os momentos mais atuais da obra, e isso eu tô falando do anime e não do mangá, ele continua sendo aquela entidade cruel, orgulhosa e sádica. Ele nunca tenta parecer um herói, afinal de contas ele é um vilão, então nunca vai parecer um herói. Ele nunca busca por perdão. E sua personalidade faz ele ser consistente, e normalmente personagens consistentes é que ficam na nossa memória. Mas pera lá, existe uma grande diferença de gostar do personagem e concordar com tudo aquilo que ele faz. Gostar do Sukuna não significa que você gosta daquilo que ele faz, de toda a maldade que ele faz. Ou gosta, né? Vai saber. O público não admira suas atitudes. O que o público admira é a construção do personagem. E não só a construção do personagem, é a sua presença, seu carisma e a sua inteligência. A sua forma de dominar qualquer ambiente que ele aparece. E um exemplo muito claro disso é justamente Shibuya. E quando o Sukuna aparece e ele fala que ninguém deve dar nenhum passo, essa cena é o exemplo dessa sua presença. Por isso eu digo, existe uma grande diferença de amar o personagem e apoiar tudo aquilo que ele faz. As pessoas gostam do Sukuna porque ele é realmente um excelente vilão. E ele é um vilão que realmente traz uma ameaça. Ele desafia os personagens e faz a história andar. Porque qualquer aparição do Sukuna é basicamente imprevisível. E principalmente, ele não traz aquele demônio clássico dentro do protagonista que vai conseguir usar ao seu favor, como por exemplo a Kyuubi. Ele simplesmente ignora o Itadori e faz o que ele quiser e foda-se aquele moleque, como ele diz. Os animes mais modernos gostam de humanizar os antagonistas, e isso não é necessariamente ruim, mas infelizmente acaba criando uma série de vilões que precisa ser compreendido. E às vezes, você querer compreender esses vilões não necessariamente que precisa saber o que passa na cabeça do vilão. Às vezes não, a gente só quer um vilão mesmo. E Sukuna traz muito bem disso. Isso. Bom garoto. Ele não quer compreensão, ele não quer perdão, ele não quer redenção. Ele tá pouco se fudendo pra isso. Ele representa um mal em sua forma mais pura no universo de Jujutsu Kaisen. É justamente por isso que cada confronto com Sukuna se torna surreal. Porque você não negocia com Sukuna. Ou você sobrevive, ou você morre. Por que ainda vocês estão de pé? E essa simplicidade simplesmente torna o vilão realmente assustador e aquele senso de perigo que às vezes a gente precisa sentir ao assistir o anime. E o Sukuna, ele não depende do passado triste dele. O Sukuna é cruel simplesmente por natureza, trazendo esse terror ao assistir a cada aparição que ele faz. Talvez esse seja o segredo do Sukuna. Ele não conquistou milhões de fãs por simplesmente ser um monstro cruel. Ele conquistou milhões de fãs porque ele é um vilão escrito sem ter medo de ser odiado. E Gege Akutami escreveu justamente para isso e pesou a mão nesse personagem e falou: foda-se, esse vai ser um vilãozaço. O Gege criou um personagem que simplesmente não precisa de desculpas para existir na história. E talvez seja por isso que toda vez que a Sukuna é foda. E talvez seja por isso que quando o Sukuna aparece, a sensação é a mesma. Sabemos que alguém vai sofrer, sabemos que alguém vai morrer e sabemos que estamos diante de um dos maiores vilões da história dos animes. Porque afinal de contas, os melhores vilões não são aqueles que basicamente têm uma redenção, ou que tentam ser um herói, ou que tentam ser um anti-herói. E sim são aqueles que nos fazem pensar o porquê o mal deve ser temido. E Sukuna faz isso com maestria. E agora eu quero saber sobre a sua opinião. É isso mesmo, concorda com tudo que eu disse? Então escreva nos comentários. Discorda com tudo que eu disse? Então escreva nos comentários. Esse cara é idiota falando desse jeito na câmera? Então escreva nos comentários, que isso me ajuda pra caralho. Mesmo no hate, mesmo no curtindo. É isso mesmo. Então, antes de finalizar, eu vou pedir pra vocês se inscreverem, curtir, compartilhar, que vocês dão essa força gigantesca aqui pra nós. Se você chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com os vídeos mesmo assim, beleza? Tamo junto, desligando.